Galera, a nova série de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos, já foi assistida pela crítica e o veredito dividiu a internet. Enquanto alguns veículos de mídia como IGN e Variety chamaram a série de uma das melhores apostas da HBO em anos, outros aí estão dizendo que ela é lenta e pequena demais. Afinal, a HBO acertou ou vem aí mais uma decepção em Westeros? No vídeo de hoje, galera, eu vou analisar tudo que a crítica especializada já falou sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos e dizer se essa nova aventura realmente vale a pena assistir ou não. Antes de tudo, já deixa seu like aí embaixo e se inscreve também no Voo do Dragão, porque, como vocês bem sabem, muita gente que assiste os vídeos aqui do canal não é inscrito ainda, beleza? Combinado? Então bora entender essa história. Mas antes de a gente falar de números das críticas em si, a gente precisa entender afinal um pouco da trama, da história do Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu tenho visto aí uma enxurrada de comentários aqui no canal e nas redes sociais perguntando, mas afinal, cadê a guerra, as batalhas, onde estão os grandes vilões? Se não tem dragão queimando nenhum exército ou cidade, qual vai ser a graça? Pessoal, vamos respirar fundo e entender a alma dessa série, senão você vai acabar se frustrando. Para quem não leu os livros, essa trama se passa em 90 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Os Targaryen aqui estão bem longe de qualquer treta ou ameaça à sua dinastia. O Trono de Ferro, por sua vez, está bem seguro. Então, a história do Cavaleiro dos Sete Reinos, no final das contas, não é sobre profecias apocalípticas ou exércitos de 1000 homens se matando na lama. A alma dessa série é a sobrevivência do dia a dia, do povo humilde de Westeros, bem longe das conspirações paracianas que vimos em House ou em GOT. A gente acompanha nessa série a história de Sir Duncan, um cavaleiro que é basicamente um sem-teto com espadas, e Egg, um menino que carrega um segredo pesado aí nas costas. A treta aqui nessa história é muito mais real e crua. O desafio não é derrubar um rei, e sim conseguir dinheiro para ferrar o cavalo. É a humilhação de não ter onde dormir, é tentar manter a honra no mundo onde todo mundo joga sujo. E quem fica entediado com a história, lembre-se aí que mesmo em Game of Thrones não foi tudo só CGI e explosão. Cenas que fizeram a gente se amarrar na série lá em 2011, nas primeiras temporadas, que arrepiaram de verdade, passaram longe de grandes produções e batalhas. A maioria delas foi numa sala fechada, com conspiração, disputas internas, conflitos de família, quase sempre só na base do diálogo e atuação. Lembram, por exemplo, a da quarta temporada do Julgamento de Tyrion, ou das conversas do Varys com o Mindinho? Essa é a proposta aqui. É uma imersão medieval, porém com cheiro de terra, de chuva e de fogueira. O Cavaleiro dos Sete Reinos, galera, é uma série bem mais pé no chão. Se você for assistir a série esperando os Vingadores de Westeros, com certeza você vai odiar. Mas se você for esperando roteiro e coração, pode ter certeza que essa vai ser uma das suas séries favoritas de 2026. Agora, segura a emoção e vamos falar do que realmente importa. O que afinal os críticos, as revistas, os veículos de mídia que já assistiram o Cavaleiro dos Sete Reinos acabaram achando da série. O que eles falaram de bom? Porque, galera, o bicho pegou positivamente. Antes de tudo, galera, vamos falar sobre o Rotten Tomatoes, que, para quem não sabe, é uma espécie de termômetro da crítica, que junta a opinião de todo mundo e diz se vale a pena assistir ou não. O Cavaleiro dos Sete Reinos abriu nessa semana com uma nota sólida entre 80% e 85% enquanto eu fazia esse vídeo, o que é motivo sim pra gente que é fã de Game of Thrones comemorar. A primeira temporada de House of the Dragon, por exemplo, abriu com 90%. E vamos combinar aqui que foi uma temporada excelente, muito superior à segunda season. Mas no final das contas, o que o Cavaleiro dos Sete Reinos tem de tão especial que derreteu o coração de tantos críticos? A IGN, que é uma gigante da mídia, foi direto na ferida. Eles disseram que a química entre os principais personagens, o Dunk e o Egg, é simplesmente perfeita. E gente, vamos ser sinceros, se isso não funcionasse, com certeza a série morreria. Mas não, a IGN falou que a relação dos dois é o coração pulsante de toda a história. Muita gente que assistiu aí e publicou sua opinião, comparou com aquela sensação que a gente teve vendo, por exemplo, o Joel e a Ellen de Last of Us. Mas calma, eu tô falando do jogo, não da série da HBO, beleza? Afinal, lá eles têm uma conexão absurda. Ou então, quem é fã de Star Wars lembra, por exemplo, do Mandaloriano com Baby Yoda. Sabe aquela coisa aí de pai e filho acidental? De você olhar pro outro e pensar, eu enfrentaria um dragão para proteger esse moleque? Pois é, foi isso que os críticos disseram que carrega o Cavaleiro dos Sete Reinos nas costas. E pensa aí que alívio é a gente escutar isso. Afinal, diferente de Portugal, onde todo mundo é frio, calculista e quer te esfaquear pelas costas, aqui nessa nova história a gente tem um calor humano. Você acaba, pessoal, no final das contas,
horas torcendo por esses personagens, rindo com eles, e você acaba se importando acima de tudo. A Variety, por exemplo, que é outro veículo de mídia lá dos Estados Unidos super respeitado, usou um termo que eu achei sensacional nas suas críticas. Eles chamaram a série de um limpa-paladar, quando comparamos aí com as últimas temporadas de House of the Dragon, por exemplo. A última temporada de House of the Dragon, como a gente sabe, foi bem pesada, assim como toda a série de Game of Thrones. Teve muita morte, teve bebê sendo decapitado, cachorro sendo chutado. É uma história para quem tem estômago. Por outro lado, aqui eles dizem que o Cavaleiro Sete Reinos é o total oposto disso. A série funciona aí como um abraço quentinho nos fãs que querem ver algo diferente em Westeros. É uma aventura colorida, visualmente linda, com armaduras brilhantes, o sol batendo na estrada e paisagens reais. Nada de CGI ou tela verde aqui. Aquele sentimento de aventura clássica que a gente sentia falta, mas nem sabia. Então, se você estava com medo da série ser ruim, pode respirar aliviado, a alma de Game of Thrones vai estar viva bem ali. Agora, pessoal, nem tudo são flores. Como vocês sabem, teve gente sim que criticou e pegou pesado com essa nova série. Alguns críticos aí sim deram notas baixas, principalmente pessoal lá do Reino Unido, como jornalistas lá do jornal The Independent, que bateram bem forte nessa questão de falta de urgência. Eles reclamaram, acima de tudo, que o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série pequena demais para uma série de Game of Thrones. Basicamente, aí eles ficaram brabos porque aqui a gente não tem aquela sensação de fim de mundo. Ou seja, galera, ninguém vai salvar o universo de Game of Thrones domingo. Vai ser apenas um torneio, uma briga de bar. Outro ponto aí que teve em comum nas críticas negativas que falaram mal da série foi a questão da velocidade e do ritmo. Disseram que a série cozinha em fogo baixo, ou seja, que é uma série bem lenta, que não tem muita pressa em desenvolver sua história. E vamos ser sinceros, pessoal, hoje em dia, com TikTok e redes sociais, realmente muita gente acostumou com uma explosão ou um plot twist a cada 5 minutos. O Cavaleiro Sete Reinos, querendo ou não, não é assim. Como eu disse, é uma série de estrada, de conversa, de contemplação. Se você é aquele tipo de pessoa que pega o celular quando os personagens começam a conversar muito, talvez você ache de fato esse primeiro episódio bem arrastado. Mas na boa, a gente precisa filtrar um pouco essas críticas negativas. Não sei se vocês lembram quando saiu lá a primeira temporada de House of the Dragon em 2022, há quase 4 anos atrás. A crítica especializada falou um monte de coisa que pra mim era um monte de abobrinha. Teve gente reclamando, por exemplo, que a série, ou seja, que House of the Dragon era ruim porque a gente não tinha uma nova área ou um novo Tyrion. Dá pra acreditar? Teve também outros críticos dizendo que House of the Dragon era parecido demais com Game of Thrones, parecia mais uma cópia do que uma série original, enquanto teve outros críticos que, por outro lado, reclamaram que a série era diferente demais, que não lembrava uma série de Game of Thrones. Ou seja, são críticas boas, sem sentido, que parece mais coisa de quem realmente não entendeu a proposta. Por exemplo, teve outra crítica do Cavaleiro dos Sete Reinos a respeito do Dunk. Eles falaram que ele é um personagem bobo, e que o humor é leve demais. Bem, eu fico com o pé atrás. Eles disseram meio assim, é uma série simples demais para uma franquia tão grandiosa. Mas fica aí a pergunta que eu deixo para vocês. Será que a gente precisa de fato de uma série grandiosa a todo tempo nesse universo? Será que todas as histórias, séries de Game of Thrones tem que ter dragões, batalhas, gente morrendo e disputando o trono de ferro? Ou será que só uma história simples e bem contada não é exatamente o que a gente precisa agora? No final das contas, pessoal, a gente sabe aqui, crítica especializada, Rotten Tomatoes, ou seja lá que nota que for, não é lei. Eles medem técnica, mas quem decide se a série funciona é você, no sofá, na sua casa, sentado e assistindo a história. E a minha aposta aqui e minha dica para vocês nesse domingo é bem clara. Deem uma chance porque vale a pena assistir. A HBO, como vocês bem sabem, já confirmou a segunda temporada antes da estreia e ela já tá sendo filmada. A HBO, galera, como não é novidade pra ninguém, é um veículo de mídia super respeitado. Eles com certeza sabem o que estão fazendo, afinal não iam investir o seu dinheiro e o seu tempo numa série aí que não valeria a pena. Então a regra aqui é bem simples, tire suas próprias conclusões e depois a gente debate aqui no Voo Dragão. Por hoje era isso, pessoal, confiram também os outros vídeos que eu fiz sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Até a próxima, valeu e fui!